Hi folks, tudo bem com vocês? Meu nome é David Araújo, para quem não conhece, eu sou o esposo da Letícia e hoje eu vim aqui para tratar de um assunto muito importante aqui em Portugal, que é a compra do carro. Todas as pessoas precisam de um carro, principalmente aqui em Portugal. As cidades são grandes, se você não mora no centro de uma cidade como Lisboa ou Porto, você vai precisar de um carro, então vim trazer algumas dicas da onde procurar, o que pode ser feito, as formas de pagamento e tudo mais. E se você gostar do vídeo, deixa aí o like, compartilha com seus amigos e a galerinha e vamos lá pro vídeo. Bom, o processo de compra de um carro aqui em Portugal é muito simples. Eu nunca comprei um carro no Brasil, eu sei que é um pouco mais burocrático, mas aqui até que é um processo simples. A primeira forma, né, que nós temos é de comprar um carro à vista, simplesmente com dinheiro. Vocês sabem que há alguns carros que você paga 700, 800 mil euros. O nosso primeiro carro, nós pagamos 3 mil euros. Era um carro de 2003, uma Scenic. A Letícia pode colocar uma foto aí para vocês, o nosso primeiro carro. Era um carro muito bom, nós gostávamos muito e atualizamos. Porém, foi um carro que eu comprei à vista. Não vou dizer que tínhamos o dinheiro na época, nós pedimos um empréstimo para o banco nos emprestou aquele dinheiro, os 3 mil, e nós pagamos o carro. Porque aqui, gente, o processo de banco é bem fácil e as taxas são muito pequenas comparadas às do Brasil. Por exemplo, uma taxa nós pedimos 3 mil e eu paguei 3.180, então os juros ficou 180 euros para 3 mil euros, então vale muito a pena, entendeu? Por isso que nós pegamos um empréstimo e acabamos por comprar o carro. Foi na época que a Chloe nasceu, precisávamos de um carro com urgência e por isso que compramos o carro. Processo de carta, vocês podem trocar a carta do Brasil para cá. A Letícia vai deixar aqui no card, aqui ou aqui do lado direito, esquerdo, o videozinho que ela fala sobre como ela trocou a carta dela. Eu tirei a minha aqui em Portugal, saía mais em conta do que voltar ao Brasil só para renovar minha carta, então tirei minha carta aqui em Portugal. Mas enfim, o vídeo é outra coisa. Então praticamente o processo para comprar um carro aqui é ter o dinheiro, paga-se pelo carro, a pessoa que tem o carro, ela vai junto contigo, não precisa nem ser necessariamente junto contigo, até um cartório, como se diz aqui se diz registro automóvel ou conservatória, mas registro automóvel, e no registro automóvel simplesmente duas pessoas. Hoje, principalmente sem a pandemia, pode ir lá direto. Eu fui trocar a morada, né, a nossa residência do carro que nós temos atual no documento, eu fui trocar e está super tranquilo. Vai até lá, os dois com papel, a pessoa que é dona do carro assina esse papel. É um papel literalmente com duas folhas, só se assina os detalhes do carro, os detalhes de quem é o comprador e de quem que é o vendedor, e entrega isso para eles. Paga 65 euros para o registro automóvel, e o registro automóvel já vai registrar o carro no seu nome e tudo mais. Você vai receber um documento na hora, indicar que você pode rodar com o carro até que chegue o documento, que vai vir por correio. Enquanto isso, você pode, é um livrete. Eu não tenho aqui o nosso carro, mas é um livrinho que vai mudar, vai ser um cartão no futuro. Mas enfim, é só isso, é muito simples. Às vezes, como no nosso primeiro carro, a pessoa que é vendedor, dependendo do vendedor, se for um vendedor, nesse caso era uma pessoa que já tinha trabalhado em concessionárias, ele já tinha alguns processos, já conhecia algumas pessoas, mas tem pessoas que conhecem advogados que conseguem fazer online mesmo. Eu, por exemplo, eu paguei para um advogado nesse primeiro carro. Essa pessoa, como já trabalhava numa concessionária no passado e já sabia, me levou até um advogado. A gente simplesmente pagou 55 euros ou 65 euros para o advogado, e o advogado fez todo o processo. Então foi bem rapidinho. 10 dias depois eu tinha já o documento em casa e o carro já estava todo no meu nome, tudo certinho. Pronto, esse é foi uma indicação que eu dou. Se você quiser comprar o carro de um particular, por exemplo, pode pedir um empréstimo do banco. O banco vai analisar o seu empréstimo e, dependendo, vai te dar um empréstimo e você vai e paga o carro à vista, dá o dinheiro para a pessoa, transfere, enfim, do jeito que for melhor. E é um processo, no segundo processo que foi que nós compramos, que eu dei preferência por esse, porque o primeiro carro, assim, tava tudo bem, mas não tava. Então a pessoa vendeu o gato por lebre, vamos dizer assim, no Brasil. Graças a Deus não era nada muito grave e a gente conseguiu arrumar, e foi muito simples. O pai da Letícia me ajudou na época e a gente resolveu o problema do carro.
mas da segunda vez eu preferi fazer numa concessionária, fazia muito mais sentido, era muito mais seguro, então fizemos numa concessionária. Na concessionária o processo é bem parecido, você vai lá, visita o carro, dá uma voltinha com o carro, vê se você gosta. Aqui eles têm muito a base de confiança, então, por exemplo, na vez que nós fomos ver o carro, eles deixaram eu, a Letícia e a Chloe, colocou a Chloe num carrinho, a gente saiu, fez o test drive só nós três, a pessoa não precisou ir com a gente fez o test drive e gostou do carro. E aí o próximo passo é, vamos ver se é possível fazer o financiamento. Aí se pede lá toda a documentação. Eu não me recordo muito bem sobre qual que é a documentação, mas posso dar uma dica que eu me recordo. A princípio são 3 recibos de renda, ou seja, os pagamentos, né, os recibos do seu e da sua esposa, ou só seu, dos pagamentos que a sua empresa faz para você, os olerites, os 3 últimos olerites. Eles pedem como é o nome? Um comprovativo de morada para indicar onde você mora, né? Pedem a sua autorização de residência, que é importante para saberem que você é um residente em Portugal ou não, muitos nem aceitam. E pronto, eu acho que são essas documentações por cima, as principais. Pode ser que eles peçam alguma coisa a mais, mas a princípio são essas documentações. Então eles pedem, vão lá no banco, analisam se o banco faz o empréstimo, o banco aprova, eles entram em contato com você, olha, o banco aprovou, se quiser partir com isso, a gente vai, assina todos os contratos e aí a gente dá início ao processo normal. Na concessionária te dá alguma liberdade a mais por ter uma segurança mais a nível de manutenção, por exemplo, na que nós compramos o nosso carro, esse atual, eles davam 1 ano de garantia de caixa e de motor, nada de eletricidade. Se tiver alguma parte elétrica, na verdade, nada de eletricidade, nada elétrico. Se tiver algum problema elétrico que você não detectou na hora que pegou o carro e andou ali os 10 primeiros dias, aí você vai ter que resolver. Se for algum problema com caixa, se for alguma coisa com motor, aí eles vão estar disponíveis e durante esse 1 ano vão arrumar. Desculpa, eu tive que parar um pouquinho, passou um carro de som aí na rua, mas praticamente é isso. Eles analisam toda a documentação, passa para o banco aprova e depois eles falam se quer seguir, se você quiser seguir, segue-se. E eles fazem a manutenção do carro, porque eu identifiquei, por exemplo, no nosso carro um probleminha no começo, levei lá, em 5 dias já estava tudo resolvido. Eles entregaram o carro tudo certinho, já fiz com a manutenção. E isso durou 1 ano e meio até dar o próximo problema. Enfim, carro é problema e investimento caro, né? Infelizmente, principalmente por manutenção. Aqui é normal se ter carros com mais de 100 mil km rodados, comprar um carro com mais de 100 mil km rodados, por questões das estradas são boas e tudo mais, então costuma dar menos problemas. O nosso carro, por exemplo, o primeiro a gente comprou com 213 mil km rodados e esse segundo nós compramos com 130 mil km rodados. Digo que o primeiro a gente teve menos problemas, nesse segundo a gente teve mais problemas de desgastes, mas foi só depois de 20, 30 mil km rodados, porque já é um carro mais velho, algumas peças já estão começando a dar problema, porque já estão desde o começo, ou seja, quase 150 mil, agora estamos com 150 mil. Mas enfim, não vem ao caso. O processo é esse. Depois disso, logo em seguida, a concessionária, né? A concessionária, ela vai passar para vocês, para nós, o documento do carro, né? Em 10 dias chega, não precisa ir buscar com eles, também todo o processo é eles que fazem e o documento vai para sua casa. Você não precisa fazer nada nesse caso. Eles fazem toda a papelada e eles têm todos os trâmites para passar para o seu nome, não precisa fazer nada. Você já pode andar com o carro, eles vão te entregar provavelmente o carro bem rápido e aí você vai andar com o documento no nome deles até que eles troquem para o seu nome, mas é coisa rápida. Depois você recebe no seu nome e guarda o livretinho lá do antigo, né? do carro antigo, do dono antigo. E fica um adendo sempre no documento que seu carro é financiado, ou seja, que parte do carro é do banco, né? Não é seu de fato. Algumas pessoas indicam, e eu também indico, sempre que acabar o processo você fale com o banco que fez o crédito para explicar para eles a situação. Olha, já podem desvincular o seu nome do carro, porque senão acaba depois de 10 anos você vai vender o carro e ainda está lá o nome vinculado do carro àquela empresa financeira, aquele banco ou aquela empresa financeira, não faz sentido. Referente a sites para se comprar carro, nós temos aqui a OLX para comprar o carro se você quiser de forma particular.
Nós temos o preço justo, se eu não me engano, custo justo, que é como um OLX, foi onde eu encontrei o nosso primeiro carro. E nós temos um site mais profissional, que é o Stand Virtual. Se eu não me engano é igual um Web Motors, se eu não me engano, no Brasil. Mas é um site mais profissional, você consegue filtrar, você consegue dizer se você quer de tudo, ou só de particulares, ou só de empresas concessionárias, no caso. E aí você consegue filtrar o carro que você quer, pelo valor, qual que é o modo de carro, se é uma SUV, se é uma carrinha, se é um sedã, você consegue selecionar tudo isso nesse site. É onde eu pesquiso, lógico que vai ser um pouquinho mais caro, porque vai ser de concessionária, mas vale muito mais a pena por tudo que eu já expliquei aqui e vocês já sabem. Então o nome é standvirtual.pt, se eu não me engano, mas podem pesquisar no Google como Stand Virtual. Acho que a Letícia coloca aqui para vocês umas imagenzinhas de como que é o site em si. E a OLX e o custo justo a Letícia também mostra aqui, mas esses é mais para compra particular. E é isso, não há muito o que se fazer na compra de um carro aqui. Algumas dicas extras que eu daria sobre ter um carro aqui é o seguro, que é obrigatório também. Um seguro, infelizmente, não infelizmente, é extremamente necessário, eu acho. Principalmente porque você tem a opção, pelo menos se não vai segurar você e o seu carro e sua família e os vidros e o roubo, você pelo menos tem que ter o seguro obrigatório que vai segurar os terceiros. Eu acho que isso faz muito sentido, porque se você atropelar alguém, por exemplo, né, ou ser atropelado, você quer ter um suporte, então nada mais justo que você pagar também por esse suporte. Costuma não ser muito caro, principalmente se você tem a carta mais velha. Eu, por exemplo, tenho um seguro só para terceiros do nosso carro, que é um carro de 2013, e nós pagamos um seguro, hoje nós pagamos 300, porque o seguro cobre tudo, na verdade não é só terceiros, cobre roubo, cobre tudo, é um seguro completo nosso. Mas um seguro, por exemplo, para esse carro, esse mesmo carro que nós temos de 2013, um seguro um pouco mais baixo, se eu quiser só contra terceiros, não vai cobrir o meu carro, mas contra terceiros, eu vou pagar mais ou menos uns 100 euros por cada 6 meses, tá bem? Peço desculpas, na verdade 100 euros se você for pagar um ano inteiro. Eu pago 300 e pago a cada 6 meses, ou seja, se daqui 6 meses eu pago 150, depois eu pago mais 150, eu não pago o valor cheio, porque você pode pagar pode pagar, se não me engano, mensal, pode pagar semestral ou anual. São os 3 módulos aqui de seguros. Eu tenho um seguro que é da Logo Seguros, nunca precisei usar, graças a Deus, espero nunca precisar usar, mas nós temos esse, eu pago 300 euros, ou seja, 150 a cada 6 meses, mas se quiser o seguro de terceiros vai ficar uns 100, 150 no máximo, e você pode também fazer a cada 6 meses, ou anual, ou mensal. Então essa é uma dica, tem que ter o seguro, esse é obrigatório, e tem que fazer a inspeção. Cá em Portugal também é obrigatório que se tenha a inspeção. Então você tem que levar o carro à inspeção toda vez por ano. Na verdade é um processo que é assim, comprou um carro novo, é 0 km, nos próximos 5 anos não precisa levar na inspeção. No 5º ano tem que levar na inspeção, vai ser feita a inspeção, eles vão analisar tudo, eles mexem em tudo, olham faróis e tudo, e pode ser que você vá chumbar, né, que eles falam aqui, que é ter algum probleminha no carro que precisa ser corrigido. Então, você, se for um caso mais grave, você vai chumbar e aí você tem que levar lá e pagar de novo a inspeção, arrumar, lógico, e levar lá. Ou pode ter alguns sinais, são 3, se eu não me engano, que eles podem dar, sinais pequenos, por exemplo, o farol está apontando para o lado a mais, tem que consertar isso. Se não consertar até a próxima inspeção daqui a 1 ano, vai chumbar o carro. Então, eles analisam isso e colocam no papel, mas você vai ter tudo no papel. Então é isso, a cada 1 ano leva lá e faz a inspeção. Essa inspeção ela custa em torno de, depende, 30 a 35 euros por ano, ou seja, é um custo a mais junto com o seguro que você vai ter, mas se faz a inspeção todos os anos. De novo, errei sobre a questão dos anos. 5 anos de um carro 0, depois de 5 anos esse carro vai fazer daqui 2 anos somente,
E aí, quando fizer essa depois de 2 anos, aí sim é cada ano. Todo ano você tem que ir, ou seja, são 5, 7, até 7 anos você vai fazer 2 inspeções, 7 anos do carro. De 7 anos para cima, 8 para cima, é tudo um ano. Sempre um ano você vai fazer a inspeção e custa esses 35 euros. Depende do centro, né, de inspeção, que você tem que agendar ou pode ir lá direto. Fora esses dois, não acho que tem, não há mais nada tem um imposto muito importante, tem um imposto do carro. Esse carro nosso, ele é de 2013, então nós pagamos nesse carro 110 de imposto todo ano. Então você tem que colocar sempre imposto, que vai acontecer todo ano, no mês em que o carro foi lançado, né? Então o nosso, por exemplo, é de março. Em março eu tenho 110 euros para pagar, em março também eu tenho a inspeção para fazer, que é 30 euros, ou seja, 110 mais 30 são 140 ou 145, depende se for 35 euros, e mais o seguro que eu tenho 300, ou seja, 400, quase 450 euros, arredondando tudo 450, vamos jogar um pouco mais para cima. Então é esses os custos que eu tenho com o carro. Então é importante sempre inspeção, como se fosse um licenciamento aí no Brasil, vamos dizer, mas aqui é Imposto Único do Automóvel, é IUC, Imposto Único Automóvel, alguma coisa assim. O seguro, esses três são extremamente importantes, essas são as dicas. E é isso, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem aí o like, curtam o nosso canal, espero ter ajudado aí com essa informação sobre compra e venda de carros, compra, né? E algumas dicas também sobre a documentação. E se gostaram do vídeo, novamente, deixe aí o like, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, tchau, tchau.